Eu acho que o limite foi ultrapassado. Enfim, eu acho que essa vai ser a conversa que a gente tem que ter e que nós teremos ao longo do dia hoje. Eu queria lembrar as pessoas duas coisas. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, ao tornar em sigilo absoluto o julgamento do processo envolvendo o Master, ele está blindando um dos principais patrocinadores de eventos do Supremo Tribunal Federal no exterior, que é o Banco Master. Isso não é pouca coisa, não é como se ele não tivesse interesse na história. A gente não sabe quem que pagou o mais caro hotel de Londres para o Toffoli quando eles fizeram o hotel do lado do Palácio de Buckingham. A gente não sabe quem fez. E claro que isso é a ponta do iceberg, entendeu? E quando o Gilmar Mendes diz que só o Procurador-Geral da República pode apresentar um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, o que ele está dizendo também é que é só o ex-sócio dele. Por quê? O atual Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, era sócio de Gilmar Mendes no Centro Universitário de Brasília, que o Gilmar é dono. Então, as camadas e camadas e camadas de indecência que existem nessas... Luísa, para além do fato de que o Supremo, nessa decisão do Gilmar, legislou... Olha, eu sou o primeiro apologista do Supremo aqui nessa bancada. Eu acho que eu acho que as possibilidades de interpretação da Constituição que o Supremo faz são vastas. Acho sim que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro do Supremo, tem o poder de interpretar o que diz a lei brasileira conforme eles desejem. A gente pode gostar, a gente não pode usar. A maior parte dos juristas acham que eu estou errado e eles certamente entendem disso muito mais do que eu. Agora, o que o Gilmar fez ontem não foi interpretar. Ele criou duas regras novas que não estão escritas. Quando a regra escrita diz: olha, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar um pedido de impeachment para o ministro do Supremo, aí o ministro se vira e fala: não é assim não. É o Procurador-Geral da República que pode fazer. Ele está inventando uma regra que não está escrita. Quando ele se vira e fala: olha, a maioria para aceitar no Senado o julgamento, a abertura do julgamento, não pode ser simples, tem que ser de 2/3, ele está inventando uma regra que não está escrita. Isto não é interpretar. Isso é criar uma regra nova, uma regra que vem do nada. E só quem pode criar regra nova é o legislador. E isso não sou eu que falo, é o Barão de Montesquieu. Entende? A ideia, essa ideia... Gente, as ideias que sustentam como que a gente faz esse experimento magnífico que é a democracia liberal, elas são ideias que foram costuradas por filósofos alemães, franceses, ingleses e escoceses ao longo de uns 200 anos, entre o final do século XVII e meados do século XIX. Foram debatidas e redebatidas. É tudo gente brilhante, tudo. A coisa é muito pensada e ela tem um único objetivo: nunca concentrar poder demais na mão de ninguém. Então, quem legisla não julga, quem administra não faz lei nem julga, quem julga não faz a lei. Quer dizer, o troço é todo reguladinho para que não faça tirano, para que ninguém acumule demais poder na mão. No momento que você pode julgar e legislar, dizer, você faz a lei e você julga. Isso é poder demais. É o rei. É o rei, exatamente. É o Leviatã, para usar o termo habitual, né, do Hobbes, aquele grande rival intelectual de John Locke, que é o pai das democracias liberais. E o que o Supremo nunca tinha cruzado uma linha tão claramente demarcada como fez ontem. Mas aí deixa eu trazer uma participação que eu acho uma pergunta importante da gente responder aqui, diante do que a gente está conversando e desse perigo de ter tanto poder concentrado na mão de alguém, né? Porque a gente tem acompanhado que, só para trazer um contexto, né, há um esforço dos bolsonaristas por vagas no Senado para o ano que vem,
exatamente mirando essa questão do Supremo Tribunal Federal. E, em cima disso, o Seba Pedreiro escreve aqui pra gente: não gosto do Gilmarzão e acho a decisão errada, mas se for pela estabilidade das instituições, eu apoio. A última coisa que isso vai trazer é estabilidade, né? E veja, a gente não tem muita escolha aqui não, tá? Tipo, você está lutando o quê? Pelo quê? Você está lutando pelo regime democrático ou você está lutando pelo seu time ganhar? Porque são lutas diferentes. Se você está lutando pelo regime democrático, você está lutando para que o jogo tenha as regras estabelecidas numa democracia. Não importa quem ganha a cada rodada. Não importa quem ganha a cada rodada. Se por acaso a sociedade brasileira achar por bem dar para uma direita que quer fazer impeachment de ministro do Supremo a maioria... As Senado. É a vida. É a vida. Eu acho que é um absurdo. Eu vou argumentar ao longo do ano que vem inteiro de que é um perigo você fazer isso. Mas essa decisão não pertence a Gilmar Mendes, essa decisão pertence ao eleitor. Ou a gente acredita que essa decisão pertence ao eleitor, ou a gente acredita que as regras do jogo valeram para Fernando Collor, valeram para Dilma Rousseff, valeram para Wilson Witzel, valeram para Getúlio Vargas, tá? Porque abriu-se um processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Afonso Arinos fez um belíssimo discurso no início de 1954, que é o ano que o Getúlio comete suicídio. Abriu-se um processo de impeachment contra o Getúlio usando essa mesma lei. Essa não é uma lei nova, essa é uma lei de 1950, Luísa. E é uma lei que estava claramente acolhida pela Constituição de 1988. A esquerda pediu o impeachment de todos os presidentes, com exceção dos presidentes da esquerda. É isso. Então, embora eu acho importante, Ricardo, Jorge Messias, candidato a ministro do Supremo, advogado-geral da União, pediu ao Supremo, na verdade, especificamente ao Gilmar, que retrocedesse por considerar inconstitucional a decisão. É claro que o Messias está fazendo campanha no Senado, que ele precisa da aprovação do Senado para se tornar ministro do Supremo, mas eu acho que já joga uma nuance aí. Eu acho que a gente tem que tratar isso não como um gesto da esquerda, mas como um gesto de corporativismo do Supremo. Eu concordo. Eu acho que eu concordo com vocês que o passo que o Gilmar deu ontem foi diferente do que a gente tem visto até agora. Mas o Supremo vem numa trajetória de disfuncionalidade já há bastante tempo, né? Se você pegar o próprio impeachment da Dilma, em que se fez aquela inovação ali de ela sofre impeachment, mas continua com os direitos políticos preservados. Foi uma decisão completamente estranha, né? E aprovada pelo Lewandowski sozinho, né? Nós estamos vendo muitas disfuncionalidades e muitos avanços contra o funcionamento normal do Supremo há muito tempo. Mas então, o que aconteceu ontem foi muito mais grave do que aconteceu em qualquer momento até agora. Mas não é inesperado, né? Você vê isso o tempo todo. Você vê a promiscuidade dos ministros, vários ministros, né? Esse negócio do Porcaro, por exemplo, tem o Toffoli, tem o Alexandre, várias coisas. E quando você aproxima demais os ministros de quem está interessado em causas no Supremo, isso no mínimo coloca subjúdice a decisão do Supremo. Você vê, se o Supremo rebarbasse essa coisa contra o Porcaro, por exemplo, seria suspeito, né? Eles não estão numa posição de absoluta isenção. E se eles fizessem contra o Porcaro, também seria suspeito, porque pode ser para dar a impressão que não há essa relação promíscua que há. Você tem uma série de problemas. Essas decisões monocráticas são um problema que vem sendo discutido na sociedade há muitos anos. A cada novo presidente diz que vai mexer nisso e não mexe, eles continuam tomando decisões sozinhos. Essa questão do mandato é uma coisa que também é discutida há algum tempo. Você tem o André Mendonça, se não me engano, vai ficar, quando ele sair, ele terá ficado 37 anos ministro do Supremo. Isso, obviamente, não tem cabimento. A gente precisa ter uma quarentena. Né? Por exemplo, o Lula está nomeando o seu AGU.
Antes disso, nomeou o Toffoli, que foi seu AGU. Fernando Henrique nomeou o Gilmar, Que era seu AGU. que sempre foi seu AGU. O Bolsonaro nomeou o seu AGU. Quer dizer, você cria um tipo de conflito de interesse dentro. A gente está falando aqui do advogado-geral da União, tá? É o advogado do presidente da República, enquanto presidente. Também, né? Mas, quer dizer, mas ele é ministro, nomeado pelo presidente da República. Então há uma relação ali permanente. A gente lembra daquela novela ali do Bolsonaro que ia ou não ia nomear o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, né? Por que ele faz isso? Porque o cara vai votar com ele. Então, deveria haver uma quarentena anterior, uma quarentena prévia. Só pode ir o Toffoli, além de ter sido AGU, foi ministro foi advogado do PT. Quer dizer, na nomeação do Alexandre de Moraes pelo Temer também teve a história do hacker do celular da Marcela Temer, né? Pois é, o André Mendonça foi ministro da Justiça também, quer dizer, você tem toda essa ligação que não deveria existir. Então, o presidente da República deveria nomear alguém que não tem nenhuma relação pessoal com ele, nem com o governo dele. Então, você precisa ter Enfim, há muita coisa que precisa ser feita e o que a gente vê é um avanço cada vez maior a cada dia que chegou aos estertores. Para usar uma expressão que eles gostam, chegou a um nível teratológico. Flávia. Oi. Senhora. Tudo bem? Como vai? Eu vou bem, muito obrigado. Oi, Angel. Oi, Flávia. Tudo bem, Angel? Lu, tudo bem? Deixa eu trazer aqui uma informação. Informação que já vai deixar bem claro que o Gilmar não vai acatar o pedido do Messias, não, viu? O Gilmar esteve hoje, agora pela manhã, acho que ainda está, não sei se já encerrou a sua participação, num evento do Portal J, lá em Brasília, e questionado sobre essa decisão esdrúxula de ontem, ele respondeu o seguinte, abre aspas, não se trata disso, de proteger o Supremo. Se trata de aplicar a Constituição, é isso que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, já caducou. É de 1950, feita para regulamentar o impeachment no processo da Constituição de 46. Ela já passou por várias constituições e agora se coloca a sua discussão face à Constituição de 1988, afirmou o magistrado. Ou seja, ele está fazendo exatamente o que o Pedro descreveu ontem aqui na bancada e o que vocês estão falando, ele está pegando uma lei que existe, que está válida e como juiz falando, acho que ela não vale mais, então eu vou, por decreto, né, por uma decisão minha aqui, por uma canetada, mudar a lei. Não é só mudar a interpretação da lei, é mudar o texto da lei, mudar o alcance da lei, mudar a essência da lei. E está dando sinais aqui de que não vai recuar. Hoje eu ouvi de manhã apurações de colegas nossos em Brasília, dando conta de que, como eu imaginava ontem, a gente tratou disso aqui ontem também, de que ele não está fazendo isso num voo solo, de que ele está articulando isso dentro do Supremo, de forma a ter maioria para referendar essa decisão dele. Essa maioria me parece que não está construída ainda, que ele está construindo essa maioria. O que não é difícil de imaginar que ele consiga fazer, porque é o que a gente vem falando. Se tem uma coisa que motiva magistrados e parlamentares, principalmente, é esse sentimento de corporativismo, de defesa da sua própria categoria, dos seus próprios interesses, acima de qualquer outra coisa. Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Tem um mistério que vem do arcaico. O cara sai de casa, toma uma condução, ou vem a pé, se trabalha, senta num buraco ou fica em pé, espera começar. Começa! Você pode amar ou detestar e dizer, meu Deus, para que eu saí de casa para isso aí?
Vamos embora. Ah, vamos embora. Vamos embora. Ou então, você nunca mais esquece aquilo. Você vai ficando e vai se integrando com aquilo, vai concordando com aquilo. Você chora, você ri até cair, fazer xixi, entendeu? Porque está ali. Onde tem isso? É porque você encontrou um outro ser humano que vai, não sei por que meios, se comunicar com você em algo que talvez você deteste ou ame, ou marque você para sempre. Isso é o teatro.